Gente, é muito da hora, né? Isso, eu fico imaginando, tipo o nosso poder moderador quando Dom Pedro I coloca, né? Olha, nós vamos ter o executivo, nós vamos ter o judiciário, nós vamos ter o legislativo, bebendo de Montesquieu, né, Dom Pedro I, mas vai ter um moderador, que caso não concorde, sabe como é, né? Então é isso. Isso é muito importante. Mas em suma, o déspota, ele se concentra, tá bom? A Bia já foi bem radical lá, meteu que é tirania. Beleza? Então isso é importante. Então o item 4, ele não é verdadeiro exatamente porque diz que a Revolução Francesa reafirma o antigo regime. Não, ela não reafirma nada, pelo contrário, ela tira. Então nós temos a 1 e a 2 verdadeiro, 3 e 4 falsinha. Vamos ver assim. O grande medo é a denominação dada ao período em que a França viveu uma convulsão social, quando camponeses usando instrumentos de trabalho, foices, facões, espingardas, enferrujadas. Sim, gente. O grande medo, um dos principais, um dos principais símbolos desse movimento do grande medo, amores, foi a tomada da Bastilha. Foi a tomada da Bastilha. Foi a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha. Inclusive tá no enunciado. A queda da Bastilha era onde se prendiam desafetos, era onde o absolutismo guardava as armas também, se prendia opositores. E o grande medo, porque imagina, cara, o rei Luís XVI olhando a população, aquela população que antes tinha medo de tudo, pegando na enxada, indo pra cima, e a galera com tudo, as ruas sendo tomadas, enquanto a Assembleia Constituinte acontecia. Na verdade, enquanto a Assembleia Geral dos Estados, não, Assembleia, tô aqui com o Brasil, cara, ó, esquece a Assembleia Constituinte. Enquanto a Assembleia Geral acontecia, a reunião entre os 3 estados e a galera na rua botando fogo. Então, grande medo, sim. Nossa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso nunca vai ser possível, tá, gente? Se você carrega o lema, embora a Revolução Francesa traz os direitos do homem e do cidadão, que é uma das percussores do que vai acontecer em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente sabe que a fraternidade e a igualdade não acontece, tanto não acontece que quem assume o rolê pós-Revolução Francesa é a burguesia mantém. Tanto não acontece que é só analisar depois a época do terror de Robespierre que se persegue os seus. Beleza? Então é isso, tá bom? É isso. Então, 2 e 5. A charge, amores, essa charge eu acho ela sensacional, eu acho que ela é muito clara. Essa charge representa os estados na Revolução Francesa, beleza? É só a gente analisar que essa charge ela vai representar, olha só, deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para vocês ela. Ó, então é esse cabra aqui, ó, aí, ó, dá para ver aqui, esse aqui é o terceiro estado, ó, ele é o camponês. Tá vendo? Ele é o trabalhador. Quem que ele tá carregando, gente? O primeiro estado, o clero. Como eu sei que é o clero, velho? Tem um símbolo aqui que é meio caveirão, ó. A cruz aqui, ó, cruz e credo, ó. Aqui, ó. A cruz é o clero, bonitão, ó, todo pomposo, né? E ele tá carregando aqui o segundo estado. É um nobre, beleza? Ah, como eu sei que é um nobre? Aqui, ó, pelo. Putz, agora me fugiu. Pela medalha. Tem um outro nome esse negócio agora. Pela medalha, mas aqui, ó, pela espada, sabe? E o camponês carrega o que é um camponês? Um trabalhador, ó, ele carrega a enxada, é isso que ele tem. Então, a França era isso. Beleza? Então, a charge ilustra as 3 ordens sociais existentes na França. Aqui, ó, o clero, o nobre e o povão. O burguês nem tá aqui. Tudo bem? E ó, identifique essas 3 ordens e justifique o posicionamento dos personagens na charge. Ah, essa é uma questão de segunda fase bem chuchu, vai. Honesto e bem legal. Só que ela, ó, são duas comandas em uma. Então, ó, identifique as 3 ordens. Identifiquei. Então, camponês, clero e nobreza. Beleza? Como que você consegue entender, ó, o terceiro estado
ele acaba carregando os outros estados, pois por meio da captação de impostos, tanto o clero quanto a nobreza se mantêm sobre privilégios. Prontos. Beleza. Obrigado, Jonathan. Achei que ele ia dormir. Brasão. É, isso mesmo. Ah, tinha esquecido. Brasão, a medalha. Obrigado. Beleza, isso mesmo. Ó, aí o Guilherme falou: questão para não zerar a prova. Aí que você se engana, Chuchu. Essa questão você pode rodar, porque elas são duas perguntas em uma. E na hora do nervoso, aqui tá fácil, velho. A gente tá frio. Você não lê as comandas. São duas comandas, ó. Identifique e justifique. Você vai falar aqui tem os três estados e boa. Então você vai identificar, nós identificamos e justificamos. Vamos fazer isso de novo, amores? Olha só. Terceiro estado, o camponês, o clero e a nobreza. Tá aqui. E aí você pode usar os símbolos que estão aqui. Beleza? É isso, terceiro estado. Aí você vai para maneira objetiva. Ó a pergunta, ó. Justifique o posicionamento dos personagens na charge. Objetivo, já era. Ó, a Larissa fez perfeito. Aí a galera enrola porque quem enche linguiça. E quando você enche linguiça, meu amigo, é onde você encrenca. É para justificar? Beleza. O camponês carrega o clero e a nobreza por meio do pagamento de impostos e do seu trabalho. Acabou. Acabou. Ponto final. Já era. Já era. Gente, segunda fase é você vai responder aquilo que a pergunta pede. Ai, mas é que eu sei tanto sobre esse tema. O saber tanto sobre esse tema, o corretor não quer saber se você sabe sobre esse tema. O corretor ele tem muitas provas para corrigir, ele quer ver o que se você respondeu. E aí lá no meio você se enrola inteiro, vai que no meio você coloca não, porque aí a nobreza tal e por quê? E aí por quê você erra. Então, ó, seja objetivo. Tanto que é só pegar aqui, geral que passou de segunda fase e passou respondendo de maneira direta. Se eu não me engano, essa obra ela ela representa o barroco, não barroco brasileiro, tá, amores? Dentro da história da arte. Vamos fazer uma análise de toda esta pintura de Rigaud? Vamos fazer toda a análise dessa pintura de Rigaud para nós entendermos? Primeiro lugar, amores, o rei Luís XIV, ele é a representação máxima do absolutismo. Ele é a representação máxima do absolutismo e esta pintura que, inclusive, Dom João VI imitou-a, nós sabemos que temos pinturas de Dom João VI do mesmo jeito. Ela tem muitos significados. Primeiro lugar, se vocês analisarem esta pintura, olhar, ela dá uma impressão que o rei Luís XIV, cara, ele governou a França durante mais de 70 anos. Toma essa dimensão. Sobre o seu lema, né? O Estado sou eu. Ele olha a pessoa de cima para baixo. Então, você olha, você já se sente pequeno. Você fala, nossa, que cara mala. Olha que poder. Você olha a pintura, você não precisa de um minuto para falar que cara foda. Olha o poder desse cara. E essa é a ideia da pintura. Primeiro. Segundo, essa pintura deixa o monarca grande. É sabido que o rei Luís XIV ele era pequenininho, tinha uma estatura bem baixinha. Aliás, os franceses normalmente são pequenos. O próprio Napoleão Bonaparte, quando a gente pega em França, as pinturas dele, ó, cotoquinho. Então, o rei Luís XIV ele era pequeno, mas você então pinta ele de maneira um pouco maior. As pinturas têm muito significado. Outra coisa, as roupas todas aveludadas que trazem corpo evitam mostrar as fragilidades de um ser humano. Tanto que se a gente fizer um ensaio, como que seria então o rei Luís XIV sem nenhuma vestimenta, com as suas ceroulas? Como seria? Quando você olha ele, por exemplo, sem nenhuma roupa, olha, mas você imagina que sem nenhuma roupa, vai mostrar todas as fragilidades do ser humano. Então, um corpo feio, tá todo zoado, e não pode. Não pode, porque ele está no poder sobre uma lógica do direito divino.
Então, quando você olha uma pintura dessa, você já fala: "Cara, que Deus, que Deus". Muito bem. Outra observação muito importante são todas as pinturas, todas as colocações em ouro, tá bom? Então, olha só que legal, todas as colocações espalhadas em ouro para cá, ouro para lá, de um lado tudo, olha, o ouro é muito, o que mostra poder, e as cores muito vivas, beleza? Então, toda pintura tem uma construção. E lembrando que esta pintura ela é imponente, amores, ela tem 2 metros. Ela tem 2 metros por 1 metro e alguma coisa, ou seja, você olha essa pintura, você fala: "Caraca". Ó, quer ver como é muito louco? Quando você olha todas as pinturas de reis, dos contextos absolutistas, você tem uma impressão de poder absoluto. A gente olha as nossas pinturas dos nossos reis aqui, Dom Pedro I, Dom Pedro II, os nossos imperadores, né? Reis, os nossos imperadores, os de casa. São só pinturas grandes. E, gente, quando eu falo grandes, grandes mesmo, 2 metros, 1 metro. Ninguém vai fazer uma pintura. Ninguém vai fazer a Mona Lisa ali, pintura. Não, você tem que mostrar poder. Beleza? Então isso é legal. E o que me chama muita atenção quando você observa essa pintura, de fato, é a roupa. Porque tira todas as fragilidades do ser humano. Lembrando que, sobre o contexto absolutista, eles são Deus. Eles estão sobre o direito divino. E se eles estão sobre o direito divino, eles não podem mostrar fragilidades. Não podem, não podem mostrar fragilidades, beleza? Lembrando que ele é a expoência máxima do absolutismo. Tá bom, meus amores? Aqui é importantíssimo, tá? Vamos então construir isso daqui. E aí a gente pega uma questão da SpaceX de 2020. A questão em si, amores, ela é fácil, mas eu trouxe só para falar desses caras que estão na alternativa, beleza? A questão em si é fácil, mas eu só trouxe falar, eu vou falar desses caras aqui. A gente comenta muito do rei Luís XIV. Rei Luís XIV, esquece os outros cabras. Vamos lá. Que monarca francês representou o ponto culminante do absolutismo em seu país e cujo ministro Courbet lançou as bases do mercantilismo. Tá, aqui eu vou direto, gente. Beleza, beleza, beleza. Não tem erro. Rei Luís XIV. Ponto. Já é a alternativa aí. Mas vamos entender aqui por que não são as outras e por isso que eu fiz questão de trazê-las, tá bom? Amores, o primeiro, Cardeal Richelieu, ou o Jean Duplessis, ele é um dos arquitetos do absolutismo. Sim, ele é um dos arquitetos do absolutismo, e por isso que talvez o cara faz um pouco mais de estudo, ele é assinado. Tanto que, se vocês analisarem, é, ele, esse cara, ele vai ser imortalizado numa história de Alexandre Dumas. Gente, o escritor Alexandre Dumas escreveu uma obra muito interessante em que o Cardeal Richelieu, ele era vilão. Por acaso essa obra todos conhecem, são os Três Mosqueteiros. E quem é o vilão dos Três Mosqueteiros? Cardeal Richelieu. Por quê? Segundo Dumas não, mas na construção de Dumas, ele colocou alguém que sempre foi fiel ao rei. E Richelieu, sim, foi fiel ao rei Luís XIII, tá bom? Um rei antes do rei Luís XIV. Papi. Então, Cardeal Richelieu, ele é um dos arquitetos do absolutismo, desenhou o absolutismo, e ele é imortalizado na história dos Três Mosqueteiros. Então, quando você pega quem é o vilão? O Richelieu. Os Três Mosqueteiros eram uma das representações da luta do povo contrário ao absolutismo. E logo, quem você constrói como vilão? Filho, você constrói como vilão aquele que segue fielmente a arquitetura que ele propôs. Incrível essa, né? Tá bom? E esse Henrique VIII, quem
Foi, quem foi? Esse foi safado, moleque. O cara casou com muitas mulheres, muitas. Já tive mulheres de todas as cores, de todas as idades. Esse cara, inglês, malandro, malandro, malandro. Gente, ele é conhecido por ser o fundador da igreja anglicana. Ele é conhecido por romper com Roma. Então, em inglês, beleza? Então ele é conhecido por romper com a igreja católica romana e com isso ele cria uma igreja independente, a igreja dele. Eu falo, esse cara ele é ousado, ele criou a igreja dele, falou, já que eu não estou satisfeito, eu vou criar a minha, porque ele queria se casar novamente, ele queria casar novamente, ele então pede para que a igreja romana eh, dê o divórcio a ele, isso não é permitido, afinal você casa para toda a eternidade, que tosquíssimo. E ele quer se divorciar de Catarina de Aragão, que inclusive aproximava as relações entre Inglaterra e Portugal. Ele pede para o Papa Clemente diz não, ele fala o quê? Partiu criar a minha igreja, partiu fazer anglicano, par... Cara, a história é muito louca, né? Aí ele cria, entra em conflito com o próprio protestante. Os protestantes vão para as colônias do norte. As colônias do norte espirram a Inglaterra. Ai, o amor. Não, e é legal que o Henrique VIII, ele vem pós as dinastias Tudor, que vem depois da Revolução Gloriosa, que também tem outra relação de amor entre Romeu e Julieta, os Lancaster. É, gente. Cara, que viagem louca, né? A gente pode pensar que os Estados Unidos nasceu a partir de um amor mal resolvido. Então, gente, perdão, perdão, perdão. Mas para quem já está avançado nos estudos em história, já captou todas as relações, beleza? Beleza? Bom, o rei Luís XVI pagou o pato, né? Pagou o pato do seu pai. E tem gente que confunde, tá, gente? O rei, esse cabra aqui, ó, rei, ele é o rei Luís XIV, tá bom? O 16 pagou o pato, o 16 é o guilhotinado. Pronto. O rei Luís XVI, ele é o que sofreu a Revolução Francesa, ele é o que Robespierre, Maximilien de Robespierre, pega e guilhotina. E eu acho a guilhotina é tão louca, né, gente? É tão piração que ela acaba também sendo um forte símbolo do fim, né? Porque, cara, para além de cortar a cabeça, você corta o absolutismo na cabeça. Então a gente tem muitos símbolos. Cara, dá para trabalhar um tema desse muito top na redação, hein, amorecos? Bom, o Felipe II. Felipe II, ele é o espanhol português, entenderam? Ele é o espanhol português, lembrando que Dom Sebastião, o último rei de Portugal, ele morre de maneira misteriosa na batalha de Alcácer-Quibir, ele não deixa herdeiros, e Felipe II, como é casado com parte do trono português, ele acaba assumindo a coroa portuguesa e, inclusive, é no governo de Felipe II que nós vamos ter a União Ibérica, tá bom? Esse momento tão importante para a história. Meus amores, muito, muito obrigado. É nóis. Doce. Tchau, tchau.